Olá pessoal, bom dia! Estamos juntos mais uma vez nesse domingo chuvoso aqui em casa para mais um vídeo. Hoje chegamos ao 15º capítulo do livro de João. Lembrando a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, vá lá no YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior, faça sua inscrição, clique no sininho para que você possa receber as notificações. Também estamos no Instagram, começamos semana passada, colocando esse mesmo vídeo. E no Facebook nós colocamos todos os dias versículos do capítulo que nós vamos falar. E no domingo também colocamos esse vídeo. Como eu disse, estamos no 15º capítulo do livro de João. E com ele trazemos uma das alegorias ou parábolas mais conhecidas da Bíblia, a chamada videira verdadeira ou videira e os ramos. O contexto dessa passagem ocorre durante a última Santa Ceia, ou seja, na noite em que Jesus foi traído. Naquele tempo, tratava-se da última oportunidade de Jesus advertir os seus discípulos antes de ser preso, condenado e morto. O mestre aproveitou então e falou sobre o ramo frutífero e o infrutífero. Mas por qual motivo Jesus optou em usar a videira como simbologia? Bom, no Antigo Testamento, Israel foi sempre representado em diversas ocasiões por uma videira. Se você puder, leia lá no Salmo 80, por exemplo, você vai ver falando Israel sobre uma videira. E tem vários outros lugares onde Israel é considerado, é comparado, né, a uma videira. Essa representação era tão latente que no período do Macabeu, que foi de 164 a 37 a.C., as moedas traziam uma videira estampada. A videira é o símbolo utilizado para a representação da nação eleita. Contudo, com o passar do tempo, Israel se evidenciou mais pela desobediência do que por qualquer outra coisa. Isso fez que também fosse representado por uma videira infrutífera. Lá em Isaías 5:4 está escrito assim: que mais se podia fazer a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, e veio produzir uvas bravas? Jesus se apresenta como a videira, o Pai como o lavrador, que cuida dos ramos para que deem frutos. Os ramos são todos aqueles que se declaram seguidores de Cristo. Mas os ramos improdutivos, quais são? São os cristãos hipócritas. Pesado isso, né? Cristãos hipócritas. Quem são esses cristãos hipócritas? Aqueles que professam a fé em Jesus Cristo apenas por um ritual histórico. São cristãos porque seus pais são, porque a maioria é, enfim, não estão realmente produzindo nada. Estes ramos ruins e improdutivos são cortados e finalmente são ajuntados e lançados no fogo. Está no versículo 6 desse capítulo. Jesus faz uma distinção entre dois tipos de poda. A primeira refere-se a arrancar e lançar fora, mas a segunda refere-se a limpar os ramos. Esses ramos são limpos pela palavra, versículo 2. Quando Deus nos disciplina, Ele está nos limpando. Os ramos limpos produzem muito mais frutos. O fato de fazermos alguma coisa na igreja não quer dizer que Jesus está operando em nós. Infelizmente, muitas coisas que fazemos são, na verdade, vontade da nossa visão. Jesus está realmente presente quando os ramos dão frutos segundo a árvore que realmente
está segundo a vontade do Senhor. Não adianta nós acharmos que nós fazendo coisas, fazendo obras, fazendo comparações, fazendo trabalhos missionários maravilhosos. Se nós não estivermos ligados a Jesus Cristo, nós não estamos produzindo nada. Eu vou dar um exemplo disso. Pouco antes de dizer que era a verdadeira videira, ou a videira verdadeira, Jesus também já havia dito que nem todos os que seguiam estavam realmente limpos. Está lá em João 13, que nós vimos semanas anteriores. Ele estava se referindo a Judas Iscariotes. Judas esteve perto de Jesus e desfrutou de uma relação próxima com ele. Foi instruído sobre a verdade do Evangelho, presenciou momentos incríveis que comprovavam que Jesus era o Filho de Deus. Entretanto, optou por um caminho de destruição, traindo Jesus e não buscando o seu perdão. Por outro lado, os demais discípulos também vivenciaram os mesmos processos que Judas Iscariotes, mas estavam verdadeiramente ligados ao Senhor. Se imaginarmos como era naquele tempo, poderíamos ver 12 discípulos absolutamente semelhantes, ou seja, ligados a Jesus, convivendo com ele por 3 anos. Eram ramos que estavam na videira verdadeira, mas a diferença estava na fertilidade. Judas apenas era um ramo sem produtividade. Um cristão de aparência. Jesus sabe perfeitamente se você é um ramo produtivo ou não. Ele quer limpar você e te fazer produtivo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Não deixe que chegue o tempo em que os ramos improdutivos sejam arrancados. Seja um cristão de verdade. Somente estando na videira verdadeira é que um ramo pode produzir os frutos de obediência. Versículo 5. Permanecer em Cristo é viver como Ele viveu, é falar como Ele falou, é amar como Ele amou. Se não é assim, o que fazemos não passa de nada, pois sem Ele nada podemos fazer. Mas quais são os frutos produzidos pelos ramos da videira verdadeira? O fruto moral, como uma consequência natural da obediência à palavra de Deus. Um novo modo de vida. No versículo 16 desse capítulo, Jesus diz: não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vós nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vou-lo conceda. Essa afirmação não foi apenas para os discípulos que estavam ali com ele. Jesus também está falando para nós. Temos que ser ramos produtivos para a glória de Deus. Já no final do capítulo, Jesus ainda deixa orientações sobre o ódio do mundo. O ódio do mundo não é devido aos erros dos cristãos, porque os cristãos também erram, mas é devido aos acertos. As pessoas não odeiam os cristãos porque eles erram. Eles odeiam os cristãos porque eles acertam. Nos acertos é que está contido o ódio em relação aos cristãos. Odiar ao filho significa também odiar ao pai. Versículos 23 e 24. Muitos rotulam os cristãos de alienados, tentam rotular de maneira pejorativa qualquer manifestação nesse sentido. Mas o ódio está na possibilidade de que os seus erros sejam expostos pelos acertos de quem produz bons frutos. Temos que estar sempre predispostos a produzir bons frutos, pois ainda virão tempos sombrios na propagação do Evangelho das Boas Novas. Há uma promessa da parte do Pai e do Filho, do envio do Consolador.
O Espírito Santo nos dá forças para resistir ao ódio e às hostilidades que muitos, sem razão de ser, mostram contra Cristo. Jesus usou 2 nomes para o Espírito Santo: Consolador e Espírito da Verdade. Está lá no versículo 26. O Consolador é aquele que nos transmite ajuda, encorajamento e força. O Espírito da Verdade é aquele que nos ensina, nos esclarece e nos vivifica. Um bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.